Olá, pessoal, tudo tranquilo? Hoje a nossa live aí vai ser com o professor Tiago Prado, da UF, Universidade Federal de Uberlândia. Estamos só esperando aí o Instagram convidar todo mundo e depois ele estará online. Muito bem, Tiago está online. Oh. Gilton, seja bem-vindo, diretamente de Blumenau, Santa Catarina. Vamos lá. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu só melhorar o meu som aqui. Beleza. Pronto. Melhorou? Melhorou, tô ouvindo em Perfeito. claro e bom som. Perfeito. Mônica, seja bem-vinda. Henrique, seja bem-vindo. A Camila, seja bem-vinda. Professor Tiago, primeiramente aí, se apresente, então, antes da gente começar. Eu sou o professor Jorge Eduardo Scarpim, doutor em Ciências Contábeis pela USP, atualmente docente na Concordia College, nos Estados Unidos. E estamos hoje aqui com o professor Tiago Prado, diretamente da UF. Então, professor Tiago, por favor, se apresente para nós. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Jorge, por ter aceitado aí o meu convite para essa live. Meu nome é Tiago, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, sou doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA USP de Ribeirão Preto. O professor Scarpim estudou na USP São Paulo, né? Eu resolvi ir um pouco mais perto aqui da região, né, de Uberlândia, para Ribeirão Preto. Estava mais fácil, mais acessível para mim. E gostei muito, por sinal, né? A galera da FEA Ribeirão é muito bacana, excelentes professores e tudo. E aprendi bastante durante o tempo que eu fiquei por ali. Então, professor, a ideia dessa live foi, eu estava preparando materiais para a disciplina de contabilidade internacional, um módulo que falava ali do US GAAP, né, contabilidade nos Estados Unidos, e aí me veio essa ideia de convidar você, né, para esse bate-papo sobre o assunto, porque eu não conheço ninguém que conheça mais sobre o assunto US GAAP que você atualmente, né, nós participamos de um grupo em comum ali, Contábeis Club, do professor Nakamura, e sempre você tem excelentes contribuições aí, fazendo a comparação entre a contabilidade no Brasil e nos Estados Unidos, que eu acho muito bacana, muito positivo, né? É difícil alguém ter essa visão aí, esse conteúdo para poder contribuir. Maravilha, obrigadão, professor. A Priscila, boa noite. João, boa noite. Deixa eu pegar aqui. Bruno, boa noite. Cláudia, professora Cláudia Cruz, seja extremamente bem-vinda. Adri, boa noite. Carol, boa noite. Josimar, Maria Gabi, Solange, se eu esqueci alguém aqui, a tela corre rapidinho de vez em quando. Brendo, boa noite. Mari Soares, pelo jeito, se eu entendi direito, boa noite. Carla Tayane, boa noite, seja bem-vinda. Carla foi minha aluna um tempão atrás, em Blumenau, Santa Catarina, se não me engano. Carla, se eu estiver falando bobagem, me corrija, por favor. Então, Tiago, a gente tem bastante diferença se a gente for olhar a contabilidade brasileira e a contabilidade americana. A gente tem bastante diferença, seja em questão de normas, em questão de tributação, em questão de ensino, em questão de mercado. A gente tem aí bastante... Não, Carla, eu te dei aula ano passado, não se preocupa não. Faz bem pouco tempo. Sim, foi na FURB, me lembro muito bem da sua turma, me deu uma alegria imensa. A primeira coisa, né, algumas coisas que
me causou estranheza. Quando eu comecei a ter um certo contato com a contabilidade americana, a primeira coisa que me causou estranheza, a contabilidade não é necessário, ou melhor, não é uma coisa obrigatória que as empresas americanas tenham contabilidade. Já começa por aí. Obrigatório mesmo é só para as empresas listadas em bolsa. O resto, e basicamente só. E a contabilidade pública. E aí entramos lá, prefeituras, etc., também precisam ter. Mas entidades não públicas, apenas aquelas listadas em bolsa. Todas as outras, elas têm contabilidade, seja por uma pressão de banco, se ela é muito dependente de empréstimos bancários, seja para controles internos, ou seja uma ONG, por exemplo, por uma pressão de doadores, mas precisar, não precisa não. Juliano Orsi, seja bem-vindo também. Bem-vindo, então, Juliano. Então essa foi a primeira grande estranheza que me causou aqui. Falei, eu vou dar aula de algo que pouquíssimas empresas, se a gente for olhar tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, as empresas listadas em bolsa são a grande minoria das empresas do país. É muito mais pequena empresa de capital fechado, etc. Então, não é uma coisa que se tem muito. Brandon, a faculdade de negócios, isso é uma coisa interessante também. O curso de contabilidade existe, mas ele é muito atrelado aos cursos de negócios. Então, por exemplo, aqui onde eu dou aula, basicamente os 2 primeiros anos ele é comum a qualquer curso de negócios. Administração, finanças, marketing, contabilidade, economia, etc. Tem os 2 anos básicos. E mesmo assim, se eu quiser fazer contabilidade e marketing, com mais 1 ano eu faço. Eu não preciso de muito mais coisas, porque, por exemplo, contabilidade, disciplina de contabilidade, que apenas alunos de contabilidade têm, elas são tributária 1 e 2, auditoria 1 e 2, o que mais? Intermediária 2, que a 1 bastante outros cursos fazem, só. E contabilidade avançada. Então são 6 disciplinas. Em tese, normalmente eles fazem 5 disciplinas a cada semestre. Então, em tese ali, um semestre mais uma disciplina. Então, ou seja, em mais 1 ano, sem forçar muito a barra, você faz 2 cursos, porque não tem tantas disciplinas assim que são apenas do curso de contabilidade. Então, por mais que tenham, e aí, por conta disso, né, e aí tem muita flexibilidade, também a gente não tem um INEP aqui, a gente não tem a gente até tem uma espécie de diretriz curricular mínima, que são as DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais, que é mais pelo CPA. Para você fazer a prova, você tem que comprovar que você teve tais e tais e tais tópicos. Então, que nem é uma DCN, ali alguma coisa assim. Então, as faculdades elas têm liberdade para criar curso que ela quiser. Por exemplo, nós aqui acabamos de criar um curso sobre empreendedorismo. E não pedimos autorização para ninguém. Nós temos, por sermos uma faculdade de 4 anos, que eles chamam, nós temos liberdade de criar cursos. Então, a gente criou curso, não vem nenhum INEP da vida fiscalizar, etc. Então, é muito mais fácil criar cursos. Então, é algo aí bastante tranquilo. Madu, bem-vinda. Professora Márcia Scarpim, seja bem-vinda. Professor. Oi, Josilene, ex-aluna do mestrado, seja muito bem-vinda. Também, perdão. Professor, aí só te interromper um pouquinho, voltando no assunto que você estava falando, é muito interessante aí sobre a pequena empresa nos Estados Unidos não ser obrigada a ter um contador, né? É algo muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, que no Brasil
as pequenas empresas, mesmo do Simples Nacional, são obrigadas a ter um contador, né? E aí incide uma tributação sobre o faturamento ali da empresa. Aí nos Estados Unidos, não. Apesar da empresa não ter a obrigatoriedade de ter um contador, a tributação do lucro é sobre o lucro líquido ali, né? Então, o próprio empresário, por exemplo, se quiser, se ele tiver uma planilha ali, um aplicativo, algo do tipo, ele pode calcular o lucro líquido dele ali no período e recolher o tributo, não é isso? Isso. Na verdade, é muito mais simples do que isso, tá? Aqui você tem assim, cara, imposto sobre receita, tá? Então, que é o sales tax, que eles chamam. Que ele é assim, cara, que ele é um tributo cumulativo. Por mais estranho que isso seja, isso é bom. Porque por ele ser uma coisa cumulativa, eu não tenho crédito tributário. Se eu não tenho crédito tributário, eu não preciso de ninguém para calcular meu crédito. A ver se é substituição tributária, se é crédito de 8%, 12%, 17%. E as alíquotas aqui, elas são fixas por produto. Então, eu vou comprar roupa, por exemplo, ou roupa aqui onde eu estou, roupa não paga imposto. Mas se eu for comprar uma mesa, e aqui onde eu moro, imposto sobre receita para quase tudo, ele é uma alíquota de 6,25%. Então, eu comprei uma mesa, a mesa custou 100, eu vou pagar 6,25% de imposto. E aí, aqui sim, aqui quando eu vou comprar, eu vou no mercado fazer compra, aparece os preços e depois uma linha embaixo, imposto, o quanto é, porque é muito fácil, eu não tenho crédito, eu não tenho diferença de alíquota, eu não tenho diferencial de alíquota, etc. É 6,25% e é 6,25%. E eu pago uma vez só para o meu estado e ponto final. Então ele é bem tranquilo. E para as pequenas empresas, eles não pagam imposto sobre o lucro. Isso é outra coisa muito estranha. E aí por isso que eles não têm que ter contabilidade, porque eles não pagam imposto sobre o lucro. Mas, eu sou dono de uma pequena empresa, por exemplo. Eu posso usar a conta bancária da minha empresa para pagar financiamento da minha casa? Posso. Posso usar a conta da minha empresa para pagar a escola do meu filho? Posso. Eu posso usar a conta da minha empresa para qualquer coisa. A empresa é minha. Eu posso fazer com ela o que eu quiser. Mas todo recurso que eu tiro da empresa para pagar despesa pessoal minha, ela é considerada salário meu. E sendo considerado salário meu, ele vai entrar na tabela progressiva de IR. Então eu tirei lá $1.500 para pagar financiamento da minha casa. Beleza, vai chegar final do ano, eu vou pagar imposto de renda sobre os $1.500 na minha pessoa física. Enquanto que eu não pago na pessoa jurídica. Então é o inverso. No Brasil, a gente paga imposto sobre o lucro na PJ e ele entra na PF isento. Aqui é o contrário. Eu não pago imposto sobre lucro na PJ, mas qualquer coisa que vai para a minha PF, ele vai entrar na tabela progressiva. Quem controla isso? Ninguém. Você é o dono. Você controla. Afinal de contas, a empresa é tua. E aí eu posso falar para a Receita Federal americana que eu não paguei? Ou que eu não comi, que eu não fiz nada? Posso. A vida é minha, eu posso fazer a bobagem que eu quiser dela. Se a Receita Federal pega um crime tributário aqui da cadeia, e aí você é preso. Então, assim, você declara e você recolhe, exatamente. Você declara, você recolhe e você faz o seu imposto de renda em todo mês de março. Aqui a temporada de imposto de renda vai de fevereiro, igual no Brasil, e ela acaba dia 15 de abril. Então aí você pode recolher isso antecipadamente, ou não, e aí é isso. E aí normalmente... Oi? Isso acaba ajudando
ao empresário, ao pequeno empresário, saber se ele está tendo lucro ou não, apesar de ele não ter uma contabilidade formal. Que aqui no Brasil, por exemplo, o cara tem uma pequena empresa e é Simples Nacional, e ele acaba tirando muito dinheiro do caixa da empresa para pagar despesas pessoais dele, né? Violando o antigo princípio da entidade ali, né? Da segregação do patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, só que ele nunca sabe se ele está tendo lucro ou tendo prejuízo. Nos Estados Unidos, de maneira forçada, por esse controle que ele tem que ter do dinheiro que ele está tirando do caixa da empresa, acaba que ele vai vendo isso indiretamente como um lucro dele no final das contas. Dá para ter noção se ele está tendo um lucro, né, por esse dinheiro que ele está tirando da empresa, que tem que ser controlado. Aqui no Brasil, a contabilidade apura um lucro que muitas vezes é irreal, porque o contador nunca sabe, né, quanto é que o empresário está tirando ali do caixa da empresa ou não, ou raramente sabe, né? Então acaba que por linhas tortas, acaba que esse sistema é mais justo até com a gestão do empreendedor, né? Sim. E eu me lembro, há uns meses atrás, saiu uma decisão, não sei se do STF ou se de algum tribunal inferior, que não pagar ICMS pode ser considerado apropriação indébita. Aqui isso nem é discutido. Isso é claro. Se a empresa cobrou de mim esse tax, se ela não recolhe isso para o meu governo, isso é roubo. E se é roubo, o cara é preso. E aí vai preso o dono, vai preso o contador, vai preso do cara que não fez o pagamento, a cela fica cheia. Entendeu? Então, nem se pensa em sonegar imposto sobre receita aqui. Então, você vai em qualquer coisa, ninguém pergunta se você quer nota. Eles até perguntam se você quer levar a nota ou se eles podem jogar fora a nota. Tá? Isso é o que eles mais perguntam. E aí, por conta disso, eu não tenho que pôr CPF na nota, eu não tenho que dar dinheiro para o pessoal pedir nota fiscal, né? Que é o que a gente faz no Brasil. Então, isso ajuda. É um sistema que, aparentemente, ele não seria uma coisa muito legal, mas ele acaba sendo. Rick, o que seria o certificado, o CPA aí nos Estados Unidos? Um exame? Exatamente. Ele é uma prova, mais ou menos como a nossa prova do CRC. Tá? Embora uma prova mais complexa, eles são na verdade, ele está mudando agora, estão querendo mudar para 2022. Mas eles são 4 provas. É uma prova de contabilidade propriamente dita, uma prova de tributária, uma prova de pública e uma prova de assuntos gerais, que aí entraria finanças, etc. e tal. E aí você faz a FRS? Não, ela cai ainda. Ele é um tópico de contabilidade financeira, mas vai cair. Vai cair em 2022, vai cair. Já eu participei de uma live com eles há umas 3, 4 semanas atrás, e eles já estão passando para as faculdades que IFRS não vai ser mais cobrado. E aí vai ser cobrado Big Data, Data Analysis, essas coisas um pouco mais modernas. Então, IFRS já era. E aí, qual que é a lógica, né? Primeiro você paga por prova, é meio caro, é uns $300 por prova, não é muito barato não, sai uns $2.000 para você tirar a prova. São 3 provas, na verdade, perdão. Pública entra junto de contabilidade normal. E você pode fazer a hora que você quiser, mas a partir da hora que você passou na primeira prova, você tem 1 ano e meio para passar nas 3. Senão você precisa fazer todas as 3 provas de novo. Então, é um processo longo. Você raramente tem alguém que sai da faculdade, faz as 3 provas, passa e ponto. Normalmente isso leva aí 1 ano e pouco, até você concluir todo esse processo. Então é um processo um pouco mais trabalhoso do que no Brasil. Professor, aproveitando aí essa pergunta sobre FRS, que não vai mais ser cobrada, né? Aí no exame do CPA, aquela pergunta antiga, que o padrão IFRS
mais de 120 países no mundo adotam o padrão, inclusive o Brasil, né, que tem ali como pressuposto a maior qualidade da contabilidade e comparabilidade em nível global. Pautado nisso, por que os Estados Unidos resistem à adoção das IFRS no país? Eu mudaria um pouco a pergunta. Por que os Estados Unidos não vão usar IFRS no país nunca? Não é? Sim, por quê? Resistir, eles não vão usar. E aí até por isso que o IFRS está caindo da prova. Segundo eles, porque chegamos no máximo de concordância. A gente não vai concordar mais do que isso, então não vale a pena cobrar IFRS. Porque a gente não vai... 90% de concordância? Isso, o que difere, tá? Algumas coisas que os americanos não aceitam e que o IFRS também não vai mudar, tá? Primeira coisa, a contabilidade americana ela é baseada muito numa lógica de liberdade. Você tem que dar uma liberdade para a empresa e para o contador tomarem as decisões contábeis. Então, eu não vou falar para eles que eu não posso usar o EPS. Cara, a empresa é sua. Você pode usar o que você quiser. O estoque é seu, a contabilidade é sua. Você pode usar o EPS. A única coisa que tem uma norma, tem uma lei aqui, porque antigamente você poderia usar o PEPs para fins de balanço e o EPS para fins acima tributários. E aí dava uma diferença gigantesca nos números. E aí veio uma lei falando que você pode usar o EPS, mas se você for usar o EPS, você tem que usar o EPS para tudo. Tanto para demonstrações contábeis, quanto para questões tributárias. E aí deu uma caída um pouco, mas o mais normal hoje é se usar PEPs para fins de balanço e a média para fins tributários. Mas a empresa é sua, você pode usar o EPS. Não entra na cabeça deles aqui você não poder usar o EPS. E tem até, você tem várias métricas de o EPS para eu fazer estoques de grandes volumes, por exemplo, estoques de supermercado, que tem lá 20, 30 mil itens, você junta tudo para fazer uma coisa um pouco mais simplificada, etc. Então, isso é a primeira coisa. E uma outra coisa que eles têm, um segundo lema, que é liberdade com responsabilidade. E aí, qual que é a lógica? Não entra na cabeça de qualquer americano você fazer reversão de perda. Porque ou você teve a perda, ou você não teve a perda. Então, eu fiz lá impairment, eu tive a perda. Não entra na cabeça deles que no próximo ano eu posso reverter a perda. Então eu não tive a perda. Então, ou eu não deveria ter feito impairment, ou eu fiz impairment errado. Porque se eu tive a perda no ano para dester a perda, se essa palavra existe, em anos futuros, eu não tive perda. Então, os Estados Unidos, eles não aceitam nunca que eu tenha... Então, por exemplo, para se fazer impairment aqui, primeiro que você não precisa fazer todo ano. Você só precisa fazer se você tiver certeza de que houve perda. Que é aquela coisa, liberdade com responsabilidade. A partir da hora que eu fiz e eu tive a perda ela vai ficar eternamente no meu balanço. Eu considero que o meu ativo velho foi dado baixa, eu dei uma, entre aspas, compra de um novo ativo pelo meu novo valor empareado, e é esse novo valor que eu vou fazer depreciação, que eu vou fazer resíduo, que eu vou fazer novos impairments, etc. Então, não se aceita reversão de perdas aqui, que é uma coisa que o IFRS também não vai aceitar não ter. Então, essas duas coisas são o que mais pega aqui. E também, principalmente, que no Brasil a gente não tem, mas no IFRS dos países europeus existem, que são as reavaliações, dos ativos permanentes. Que hoje no Brasil a gente não encampou isso por N razões, mas que nos países europeus existe, e aqui é outro absurdo total,
porque aqui se dá muito valor ao custo histórico. Então, para você sair do custo histórico, me dê uma ótima razão para isso. Se você não me der uma ótima razão para isso, fica no custo histórico, não faça impairment, se deu perda, beleza, mas você criou um novo custo histórico e assim vai. Então, esses dois pontos são os que mais pegam. E aí, são 2 pontos que nenhum dos dois está querendo mudar. Então, o que a gente pode ter? Mais algumas normas em conjunto. Por exemplo, reconhecimento de receita foi uma grande norma que os dois acabaram trabalhando juntos. O leasing também leasing que também está convergindo. Era para ter entrado esse ano, mas por conta da pandemia o FASB mudou para o ano que vem. Mas também está, de uma certa forma, convergindo. Então, a tendência é ter algumas futuras normas em conjunto, mas convergência mesmo, esquece. E também um outro lado, né? Os americanos não vão aceitar nada dos europeus nunca. Isso é uma coisa política. Aí já entra uma coisa... E aí você foi ver uma coisa super estranha. Canadá utiliza as IFRS e também o México. Então, são os 2 únicos países que fazem fronteira terrestre, entendeu? Então tá meio sanduichado no meio dos dois aí. Mas uma coisa que favoreceu muito, tanto a NYSE quanto a NYSE e também a Nasdaq, elas aceitam que as empresas mandem os seus balanços por IFRS. Então eu não preciso, se eu tenho ações negociadas em bolsas daqui, eu posso mandar os dados em IFRS. Então isso facilitou muito também. Então, meio que assim, nenhum dos dois lados mais está querendo convergir, porque ok, eu posso trabalhar com os 2 números, as empresas americanas dificilmente acabam tendo as suas ações em outras bolsas, empresas que não são daqui, que vêm para cá, podem trazer em IFRS, então tá meio ali, eu não preciso mexer muito mais nisso. Então, é algo aí que foi meio esquecido, eu acho. Opinião pessoal minha, tá? Fique bem claro. Muito interessante, professor, essa questão aí de liberdade com responsabilidade, né? Porque se for pensar na questão do impairment, que nem você está falando aí, nessa questão da pandemia, inclusive, agora, estou analisando alguns balanços, aí você pega ali os balanços do primeiro trimestre, por exemplo, até alguns do segundo, estão reconhecendo muito perdas por impairment, que é algo normal, né, por causa das perdas de fluxo de caixa provenientes da pandemia. Isso tanto empresas brasileiras quanto empresas dos Estados Unidos. Mas agora que está passando, né, a pandemia e os mercados estão abrindo, né, e as empresas voltando a faturar e lucrar, o que vai acontecer? Nos Estados Unidos, como a reversão do impairment não é permitida, as empresas estadunidenses é provável que vão reconhecer lucros menores. Agora, as brasileiras, por exemplo, que adotam o IFRS, provável que tenham reconhecido muito perdas por impairment para agora reverter muito também e aparecer enormes lucros. Então, essa questão do impairment em empresas estadunidenses e brasileiras é muito importante de ser olhada agora nesse momento de pandemia, né? Porque é a tal da recuperação em V que fala o Paulo Guedes lá, né? Mudando um pouco de visão, né? Porque tem um vasto prejuízo, aí de repente ressuscita com um lucro elevado, né? Mas você vai olhar o lucro, boa parte é reversão. Isso nas empresas estadunidenses não vai ter. Sim. E aí por isso que normalmente nós temos menos impairment por aqui. Justamente por conta disso, porque principalmente se é uma coisa cíclica, que aqui já está falando nesse V desde março, vai cair, mas a tendência é até 2021 zerar as perdas, se tudo correr bem. Então, as empresas daqui, elas têm bem menos impairment. Então, deixa eu
segurar um pouco a onda aqui, porque senão eu vou ter uma perda muito grande e eu não vou conseguir reverter isso depois. Então Acaba segurando. Tá certo assim, vão ter empresas que vão ter perdas, você fala em V, né? Em V é na média, mas você pega empresas, setor Disney, por exemplo, a Disney vai demorar muito mais tempo. Você pega setor aéreo, vai demorar muito mais tempo. Então, nessas empresas, nós vemos mais impairments. Mas, se for pegar, você for pegar indústrias, por exemplo, poucas delas fizeram impairment, porque é algo assim, ok, eu fechei a minha fábrica por 1 mês, 2 meses, mas eu vou abrir e eu não tem nenhum fator estrutural que faça com que eu não tenha muito mais vendas. Então, a tendência é que 2020, 2021 recupera isso. Então, assim espera, né? Assim esperamos todos por aqui. Exatamente. Enquanto as empresas aí reconheceram pouco, né? As daqui reconheceram muito e vai parecer que a recuperação daqui foi maior. Mas é algo ilusório que vai contra os princípios aí do padrão IFRS, né? Que é fornecer informação relevante e representação fidedigna, né? Um retrato completo, neutro e livre de erros. Aí, pegando carona nisso, você acha que em qual dos dois padrões nós temos um retrato mais puro e verdadeiro da situação aí da entidade? No padrão hoje IFRS, da forma que está, ou no US-GAAP? Depende. Eu gosto dos dois padrões. Tá? Eu vejo algumas diferenças muito grandes dentre eles, principalmente em questões de escolhas. Eu acho que a norma do US-GAAP ela é mais linear. Ela permite menos solavancos. Por exemplo, um deles impairment. Impairment é algo claro, vai dar um solavanco imenso nas nossas demonstrações contábeis, principalmente do ano que vem, que é quando espera-se que nós tenhamos uma recuperação. As empresas vão ter lucros fantásticos. E aí a gente vai ver lá lucros fantásticos e fluxos de caixas operacionais horríveis. Porque vai ser ali, vai ser impairment. Reversão de impairment, etc. Por outro lado, a nossa taxa de juros está incrivelmente baixa no Brasil. Se ela subir, nós vamos ter perdas de novo. Porque os nossos impairments a gente faz por fluxos de caixa descontados. Que Sim. É uma coisa que os americanos relutam. Por exemplo, para se fazer impairment aqui, o primeiro teste que se faz, o seu valor contábil tem que estar menor do que a soma dos seus fluxos de caixa sem desconto. Então, ou seja, a gente não vai contaminar o seu fluxo de caixa pela taxa de juros do Fed, porque a taxa de juros do Fed não é uma coisa controlável. Então, beleza, empresa, se você vai perder dinheiro, mesmo com uma taxa de juros zero, sem juro nenhum, aí a gente vai descontar o seu fluxo de caixa, reconhecer a perda, etc. e tal. Então, muitas vezes você tem uma flutuação de lucros muito grandes por uma lógica de juros econômicos que está totalmente fora do controle da empresa. E aí tem o grande debate empresas versus os nossos amigos auditores. Qual que é a melhor taxa de desconto? É a sua taxa interna de retorno? No caso brasileiro, a taxa Selic? É o seu custo de capital? E se você for ver uma empresa que não seja gigantesca, você pode sair de uma taxa de juros de 2% e para uma taxa de juros de 20% ao ano. E aí, imagina você fazer um fluxo de caixa descontado para 20 anos com uma taxa de 2% e uma taxa de 20%. E aí, às vezes, se eu manipular essa taxa, eu já vou ter uma perda imensa, vou ter um ganho imenso. Então, na minha opinião, as normas americanas, elas tendem a ser mais flex, que a gente chama aqui, elas tendem a ser mais neutras. Enquanto que os IFRS, eles tendem a ser mais voláteis. Por outro lado, faz sentido, porque aqui as normas são só para os Estados Unidos. A economia aqui todo mundo conhece, todo mundo sabe como funciona.
Se eu for pegar o IFRS, tem que ser uma norma que se adeque ao Japão, que tem desde os anos 90 uma taxa de juros negativa, até um país estilo Venezuela, que está com uma taxa de juros na casa de milhões de por cento ao ano. Então eu tenho que ser uma norma que ela se encaixe num rol de países muito grande. E aí eu tenho que fazer algumas adaptações, podemos chamar assim, que faz com que ela fique mais volátil, mas ela fique mais aplicável. Imagina eu fazer um fluxo de caixa sem desconto para um país estilo Venezuela, por exemplo, que está com uma taxa de milhões de por cento ao ano. Isso não faz sentido, eu não teria que fazer impairment nunca. Então, é algo que é uma concessão que se faz, então ela faz com que eu tenha normas que deixam o meu lucro flutuando mais, mas que é uma coisa necessária. Se a gente for aplicar FASB em todos os países do mundo, as contabilidades elas entram em colapso. Então, é uma norma feita para um único país, que na realidade americana funciona. Então, mas não é em todo lugar. E tem um monte de gente entrando e eu não... Falei aí, Thalita, Malu, Breno, Maria Eduarda, sejam bem-vindos. Uau, eu fiz uma bobagem aqui. Professor, uma questão que passou desapercebida aí, que é interessante, do nosso contador de Atibaia, que fez aniversário ontem, o Juliano Orsi, que mostra que existe uma cidade de Atibaia. Cara, gente boa demais. Ele perguntou aí, uma das perguntas dele passou flutuando. Você estava falando ali da contabilidade, dos tributos estadunidenses. Aí ele perguntou, e o jeitinho americano? Como é? Porque nós temos o jeitinho americano, né? Comunicação americano, como é que é? O jeitinho americano tem. Se for olhar, tem. Ele é bem mais complicado, ele é bem mais caro, tá? Para se fazer. Por exemplo, tem muitas empresas americanas que, principalmente bancos, cuja sede fica nas Ilhas Caimã, fica em qualquer país assim, meu caribenho. Porque aqui, até que aqui agora o imposto ainda está bem barato. Ele está, em média, 22% do lucro líquido. Mas já teve uma época de ser 40% do lucro líquido para as grandes empresas. Então, se dava um jeitinho de se mandar dinheiro para paraíso fiscal. Então, se tinha muito disso também. E uma outra coisa que a gente não olha tanto, por que as empresas americanas migraram tanto para a Ásia? China, agora Laos, Camboja, etc., também por conta tributária. Também por enormes ganhos tributários que eles têm fazendo fábricas por lá. Então, é algo aí que se faz. Então, é esse jeitinho americano, mas ele é bem mais caro. Então, não é uma coisa... não tem... A lei americana não tem tantos buracos quanto a lei brasileira. Tá? E principalmente para o pequeno. E é perigoso, e aí eu tenho que ter... eu tenho que ter uma proteção muito boa. Eu tenho que ter vários advogados muito bons, contadores muito bons para isso. Então, é algo aí bem menor do que o que temos no Brasil, sem dúvida. E aí, no geral, você acha que o cidadão americano paga mais ou paga menos tributos do que o brasileiro? Paga mais. Em média. Paga mais. Por exemplo, do meu salário, se for juntar tudo, o meu salário líquido é cerca de 65% do meu salário bruto. Então dá um desconto total aí de uns 30 e poucos por cento, mais ou menos. O que muda, né, a vantagem é que algumas coisas, principalmente aqui você tem, as próprias escolas públicas são muito boas, então você, de maneira geral, você não coloca o seu filho nas escolas privadas, e basicamente só, saúde aqui também ela é privada, embora se você tem um plano de saúde, ela não é tão cara quanto aparenta. Por exemplo, se for pegar em proporção do meu salário,
eu pago menos com saúde aqui do que eu pagava quando dava aula na Federal do Paraná. Tá? Se for pegar proporcionalmente ao quanto eu ganho. Então, para nós, classe média, aí, que pagamos planos de acima saúde, se gasta mais no Brasil do que aqui. Mas aqui se paga bastante imposto. Se paga menos imposto sobre consumo. Acaba pagando mais imposto sobre renda, você paga bastante. E também tem alguns lugares, por exemplo, aqui onde eu moro, eu pago imposto de renda federal e eu pago imposto de renda estadual. Também, então tem 2 entes comendo parte do meu salário. Se você for para Nova York, por exemplo, você tem que pagar imposto de renda municipal. E aí a soma dos 3 impostos de renda pode chegar a 55% do seu salário, dependendo de quanto ele for. Então, você tem aí, paga-se bastante imposto. Então, Malu, os serviços públicos aqui também não são muito bons, não. Aqui, saúde, por exemplo, não tem SUS. Não tem SUS. O coronavírus é um problema. O que tem, assim, se você for baixa renda, você tem alguns SUS municipais. Então, tem algumas prefeituras que subsidiam, mas SUS não tem. E mesmo assim você paga. Você pode pagar $10, $50, mas uma parte você paga. O que tem aqui muito boas são as escolas. Escolas aqui até o final do ensino médio, elas são muito boas, mas faculdades são todas privadas. Ou, melhor, tem muita faculdade pública aqui, mas são todas pagas. E aí elas são bem pagas, de maneira geral. Chega a custar aí, por exemplo, onde eu estou dando aula, que é uma faculdade privada, relativamente cara até para os próprios padrões americanos, você chega a pagar $50 mil por ano. Então é caro. Você foi para Harvard é $60 mil por ano. Então ali eu vou para uma pública que normalmente, se você morar no seu estado, eles te dão um bom desconto. Então, por exemplo, eu moro no estado de Minnesota. Se eu for fazer faculdade pública no meu estado, eu pago pouco. E aí esse pouco é mais ou menos $15 mil por ano. Tá? Que dá mais de $1.000 por mês, se a gente for pegar mês. Que é caro até para padrões americanos. É caro. Então você paga $15 mil por ano, considerando que a renda média e das famílias americanas é de $45 mil por ano. Então você pagar $15 mil por ano para se fazer faculdade é muito. Então elas são caras. Então você tem que fazer uma poupança aí para o seu filho entrar na faculdade, ou então você vai fazer empréstimo para se fazer faculdade e você vai ter de pagar com 15 anos de formado. Então, 15 a 20, tem uns que chegam até a ser 20 anos. Então, o que difere muito aqui é que os próprios salários aqui eles são muito mais altos. Então, aqui não tem emprego que tem salário baixo. Então, aqui, por exemplo, aqui é considerado baixa renda, uma renda abaixo de $25 mil por ano. Então, é considerado baixa renda. Salário mínimo mensal aqui dá uns $1.500, mais ou menos. Então, ganha-se melhor, mas paga-se melhor também, né? Então, é um jogo aí de ganhos e perdas. Professor, agora algo que eu já vi você falando que eu acho muito interessante é na diferença do ensino aí nos Estados Unidos, particularmente na faculdade de contabilidade, em relação no Brasil, né? Me parece que aí você, até pela cultura do americano, pela educação básica que o americano teve, me parece que você cobra muito mais dos alunos aí do que poderia cobrar ou cobrava dos alunos aqui no Brasil, não é isso? Ah, sem dúvida. Aqui, primeira coisa, né? Nós não temos cursos noturnos aqui, então os cursos eles são cursos diurnos, então já facilita. Os alunos eles não trabalham, quando trabalham ali 1, 2 horas por dia, quando muito. Então você pode cobrar mais também. Então, por exemplo, eu tenho aulas às segundas, quartas e sextas.
é extremamente normal eu acabar a aula segunda, eles terem tarefa para quarta-feira. Então, o que era impensável no Brasil. Por exemplo, na Federal do Paraná, eu tinha aula segunda e quinta, eu só dava tarefa na quinta para segunda, que aí eles teriam final de semana para se fazer. Então, é uma realidade diferente, tá? Então, Mari, é exatamente isso, é uma realidade diferente. E uma outra coisa, aqui se tem muito menos prática contábil que no Brasil. Se a gente for pegar qualquer grade curricular, daí a gente tem aquelas prática trabalhista, prática tributária, prática disso, prática daquilo. Aqui não tem prática nenhuma. E aí a lógica faculdade não ensina prática. Prática você vai fazer estágio. Estágio serve justamente para você aprender a prática. Então assim, a faculdade ela te dá a base teórica. Por exemplo... Exatamente. A faculdade contábeis. Isso. Perdão? A faculdade ensina a pensar, né? Não é exatamente a fazer. Isso é uma reclamação aqui no Brasil. Os cursos superiores aqui no Brasil são muito teóricos e muito pouco práticos e tal, né? Aí pensa que a realidade americana é diferente, mas não é. A realidade americana ainda mais ensina a pensar do que a fazer, né? Sim. Por exemplo, aqui também nós temos muito menos matérias contábeis que no Brasil. Por exemplo, aqui onde eu dou aula nós temos contabilidade básica, contabilidade gerencial básica, intermediária 1 e 2, tributária 1 e 2, custos, pública, auditoria 1 e 2. Nós temos 10 matérias contábeis. E aí algumas optativas, por exemplo, pública é uma delas, contabilidade por IFRS é outra dela, mas assim, que o aluno precisa fazer, mas são 9 matérias. E se a gente for olhar, seja na UFO, na Federal do Paraná, em qualquer curso, nós temos talvez 9 por ano. Chega a ter ano que você tem 9 matérias contábeis no ano. A gente for olhar aí, segunda a sexta, nós temos 10 períodos de aula, a gente chega a ter aí 8, 10 matérias diferentes e às vezes só matérias contábeis. Então, o que nós temos aqui em 4 anos, às vezes aí no Brasil já tem 1 ano, 1 ano e meio. Então a gente tem bem menos matérias contábeis. E aí bem mais matérias de outras coisas. Muito mais matéria de finanças, de marketing, ADM, filosofia, sociologia. E também é bem comum aqui os alunos terem alguns créditos ou algumas disciplinas que eles são livres para fazer o que eles quiserem. Aqui nós temos, dá umas 8 disciplinas, que eles são livres, guiados assim, mas se eles quiserem, eles podem fazer artes. Eles podem fazer artes e conta, porque está lá nos créditos livres que eles podem fazer. Então eu tenho vários alunos que eles fazem matéria de música, eles fazem matéria de artes, eles fazem... Eu já tive aluno fazendo matéria de biologia, tá? Porque ele gosta. História então é um curso concorridíssimo. Aqui o pessoal adora fazer. Línguas também, aqui a gente exige 2 disciplinas de qualquer outra língua. Tem muita gente que faz chinês. E aí eles começam a ver que com mais 3 matérias eles têm um minor, que a gente chama aqui, que seria uma área de concentração. Eles vão fazer minor em chinês. Aí eles têm lá 5 matérias de chinês que conta para a grade de contábeis. Então os nossos currículos aqui, eles têm menos matérias de contábeis e eles são mais flexíveis para os alunos fazerem outras disciplinas que não tem. Marici Silva, abaixo os laboratórios. Não posso falar isso em público, mas eu concordo com você. E aí, Michael, você acha que daria certo no Brasil retornar esse sistema de créditos? Por exemplo, as faculdades paulistas, elas são créditos até hoje. A USP é crédito até hoje. Ela não abandonou sistema de crédito. Quando eu fiz faculdade, eu fiz lá na USP, era sistema de créditos. Então, para mim, crédito sempre fez muito mais sentido. E aí você tem muito mais liberdade para o seu horário, mesmo numa grade...
uma grade um pouco mais fechada, mas crédito te dá mais liberdade. Então, eu, particularmente, eu sou muito fã de sistema de créditos. Eu não gosto de sistemas seriados, que é o que a gente acaba tendo nas nossas federais. E também nas nossas privadas. Então, opinião pessoal minha, eu não gosto de sistema seriado, até porque eu nunca tive aula em sistema seriado. Eu só tive aula, enquanto aluno, em sistema de crédito. Então, para mim, seriado é uma coisa um pouco, me lembra um pouco o colégio, entendeu? Eu estou na primeira série, segunda série, etc. Então, para mim, crédito faz mais sentido. Tá? Mas também, opinião pessoal minha, tá? É mais por não ter tido aula em sistema que não fosse crédito. Então, eu tenho esse viés, ou esse bias, como se chama aqui, bastante forte quanto a crédito, tá? Então, não sei se a minha opinião deve ser levado muito em conta nessa área. Professor, em relação a mercado, é muito interessante que no Brasil nós temos o técnico em contabilidade e o bacharel em contabilidade, que é o contador. O técnico está em extinção e o bacharel em contabilidade, que é o contador, seria basicamente o faz tudo. Nos Estados Unidos é dividido em bookkeeper, tax preparer e accountant, né? Qual seria a diferença entre os três? O bookkeeper, que é o antigo guarda-livros, aqui no Brasil chamava de bookkeeper, né? O tax preparer, que é o de impostos, e o accountant. O bookkeeper, que eles também chamam aqui de practitioner, que é a mesma coisa, seria o nosso técnico, basicamente. E aqui tem muita procura para profissionais dessa área. Tem muito curso de 2 anos que forma bookkeepers, ou que forma practitioner. Nós temos o curso de técnico na área... Aqui é um técnico em business, que eles chamam. Mas que você aprende a fazer lançamentos contábeis. Então, o bookkeeper aqui seria o nosso técnico no Brasil. E tem muito aqui, tem um campo imenso. Mas ele só pode ser contador, mas ele não pode fazer serviços de contador, que é basicamente assinar documentos. Então, ele vai ser mais auxiliar. Tá? O tax preparer é aquele cara que só cuida de parte tributária, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E aí, quem pode ser um tax preparer? Então, se você é um accountant ou um CPA, você já é tax preparer também. Você não tem que fazer nenhuma prova, nenhum exame, você já é considerado um tax preparer. Mas, por exemplo, a minha tax preparer aqui, ela é física, ela é formada em física. E aí, por ela não ser CPA, ela precisa todo ano fazer um curso na Receita Federal Americana e fazer uma prova. E aí ela tem que passar na prova todo ano. Então ela só pode ser por um ano. E aí assim, todo ano ela tem que fazer a prova e ela tem... Segundo ela, a prova é fácil, é meio que uma cópia e cola de todos os anos. Então, que é mais uma prova para os novos. Então, os velhos, eles acabam fazendo também, mas eles têm que todo ano fazer um curso, e aí é um curso de 40 ou 50 horas, é um curso relativamente longo, para se fazer a prova, e aí eles podem ser tax preparer por mais um ano. E aí, não precisa ser graduado em contábeis. Não, ele precisa ser graduado em alguma coisa. Então, ele precisa ter um curso superior de 4 anos, então ele não pode ser tecnólogo, e ele precisa fazer a prova da Receita Federal Americana. E aí ele pode cuidar de tax, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E aí a IRS, que é a Receita Federal daqui, ela automaticamente credencia também para fazer impostos estaduais. E aí entra principalmente pessoa física. E aí que se faz imposto de renda estadual, pessoa física, e aí também o tax preparer pode fazer. Então é uma coisa bem estranha. Aí tem um accountant, né, agora. Isso, que aí são os CPAs. Aí ele tem que fazer a prova, etc.
E baseado no que nós falamos aqui, professor, eu acho que isso mataria 90% dos escritórios de contabilidade aqui no Brasil, né? Porque Sem você não dúvida. tem obrigação de pequena empresa fazer contabilidade, como é nos Estados Unidos. E não o Tax Prepare não ser obrigado a ser formado em contábeis. O cara pode ser formado em física, filosofia, desde que faça uma prova, né? Aí aqui no Brasil, como nós temos essa reserva de mercado, digamos, aí, né, para o contador, algumas profissões, algumas atividades serem privativas para o contador ainda mantém. E aí, baseado nesse gancho, pessoal, professor, vai aquela pergunta polêmica nos últimos anos: a contabilidade vai acabar? Não! Vai acabar, o bookkeeping pode ser que acabe. Sim. Essa parte prática, sim, mas a parte de análise, essas coisas, continua. E o Henrique perguntou se brasileiro pode ser tax preparer. Pode. Ele só precisa ter o seu acima diploma validado aqui, que é uma coisa relativamente simples, e fazer a prova. Então pode. Tá? Não tem nenhum problema. Tem vários brasileiros aqui atuando nessa. Inclusive, a minha tax preparer, ela é formada em física pela USP. Ela é também brasileira, mora aqui há uns 20 e poucos anos, mas ela é formada pela USP no Brasil. Então, pode sim, sem problema nenhum. Então, essa questão sobre a contabilidade acabar, né, que vem sendo falado, é importante separar bem essa questão. Que vai acabar é o bookkeeper, é o guarda-livro, os escritórios de contabilidade podem... Os escritórios contábeis podem ficar com a barba de molho. Aí os próximos 5, 10 anos aí vão ser bem complicados. Mas... Porque o tal do débito e crédito aí, com a informatização e tudo. Isso. Vai ser cada vez mais informatizado, mas acabar não vai. Vai mudar, mas não necessariamente acabar. E o que o profissional tem que investir aí para sobreviver no mercado, né? Se fala muito hoje em Data Analytics, em Big Data, né? E coisas do tipo que ele tem que acabar investindo para se qualificar, para sobreviver nesse novo normal que vai vir por aí. As próprias faculdades, os nossos currículos estão mudando assustadoramente. Por exemplo, na minha próxima disciplina de contabilidade intermediária, que começa sexta-feira, por sinal, os meus alunos eles vão fazer um trabalho de Big Data. Cada grupo vai fazer análise de mais ou menos 2.000 empresas contábeis de uma vez só. E aí eles vão me dar as melhores, as piores, etc. E aí entraria muito com essa parte Big Data, etc. Então os próprios cursos aqui estão mudando muito rápido, eles estão inserindo isso muito rápido. E Mircelena, acho que esse não é o seu nome, mas é como aparece aqui no Insta, seria mais trabalhar com consultoria? Isso, exatamente. O contador vai ter que participar, vai ter que ir para uma linha de consultoria, e aí ele vai ter que ter muito nicho. Consultoria tributária, consultoria de custos, consultoria financeira, etc. Vai ter que achar o seu nicho e entrar nisso, entendeu? Você deu uma ideia boa para a professora de análise de balanço que está nos assistindo aí, a professora Josilene, né? Dá uma análise de 2.000 empresas, né? Análise de demonstrações contábeis, liquidez, endividamento, rentabilidade, análise vertical, análise horizontal, todos os fundamentos aí para os alunos agora de forma remota. Aí na UFO vocês têm alguma base de dados? Economática, Thomson, alguma coisa? Temos o Economática, o Thomson não temos. Isso, Economática já tem aí uma ferramenta. Henrique, aqui eu uso a base da Thomson Reuters. Mircelena, 1000 perdões. Achei que era um nome cortado. 1000 perdões aí. O Henrique que está nos assistindo aí, ele se interessa muito na base Thomson. Inclusive, ele assistiu um vídeo que você gravou ontem. Esse vídeo eu vou passar para os meus alunos para eles fazerem coleta dos dados. Então aí você consegue, se você tiver uma base Thomson, Bloomberg, etc., você consegue coletar dados de 1.000, 2.000, 3.000 empresas facilmente. Isso é algo... E aí mesmo com planilhas, etc.,
conseguimos. E, professor, temos que encerrar, temos 20 segundos para terminarmos. Então, pessoal, beleza, foi um prazer imenso estar aqui, professor Vitor, professor Tiago, me desculpe, eu li um Vitor aqui. Professor Tiago, muitíssimo obrigado. E estamos indo porque faltam 6, 5, 4... Muito obrigado, pessoal. Boa noite.